Alguns amores não precisam de final feliz, apenas de uma verdade antes do fim. Em outubro de 2025, o mundo do cinema parou. Diane Keaton, a eterna musa de O Poderoso Chefão, partia aos 79 anos, deixando para trás não apenas uma carreira impecável, mas também um segredo que o público esperou mais de meio século para ouvir. Pouco antes de sua morte, em uma entrevista suave e carregada de emoção, Diane finalmente quebrou o silêncio. Ela confirmou aquilo que durante décadas foi apenas rumor, sussurro, especulação. Sua história de amor com Al Pacino era real. As palavras dela ecoaram como uma confissão tardia, porém libertadora. Durante anos, os fãs e a imprensa tentaram decifrar o olhar trocado entre Michael Corleone e Kay Adams nas telas. Agora todos entendiam. Não era apenas atuação, era amor. Um amor que nasceu sob os refletores, cresceu entre roteiros e câmeras e sobreviveu em silêncio até o último suspiro. De The Godfather aos anos dourados de Hollywood, Diane e Al foram duas estrelas orbitando o mesmo céu, distantes, mas eternamente conectadas pela gravidade do sentimento que nunca terminou. Por que, então, ela escolheu suas últimas semanas de vida para revelar essa verdade? Terá sido arrependimento, nostalgia ou apenas a necessidade de deixar o coração em paz antes de partir? Prepare-se, porque a seguir você vai conhecer a história completa de um amor proibido, silencioso e inesquecível. O amor de Diane Keaton e Al Pacino. Fique até o final e descubra por que essa confissão mudou para sempre a forma como o mundo vê o amor em Hollywood. Mas para entender o peso dessa confissão, precisamos voltar no tempo, até o instante em que tudo começou. O ano era 1971. Diane Keaton, uma jovem atriz, cheia de charme e inseguranças, entrou nos estúdios da Paramount para fazer um teste de elenco. O papel? Kay Adams, a mulher que amaria e sofreria ao lado de Michael Corleone, o personagem central de O Poderoso Chefão. Do outro lado da sala estava um ator ainda desconhecido, de olhar profundo e tímido chamado Al Pacino. Ele não era nem de longe a estrela que o mundo viria a conhecer, mas havia algo naquele olhar, algo que prendia. Mais tarde, Diane confessaria: eu me apaixonei por ele no exato momento em que o vi. Não era o Michael Corleone, era o Al, quieto, intenso, impossível de ignorar. O diretor Francis Ford Coppola percebeu imediatamente a energia entre eles. Não era apenas química de cena, era algo real. Mário Puzo, autor do romance original, chegou a reescrever diálogos após assistir aos dois conversando entre uma gravação e outra. Eles não precisavam de instruções, bastavam olhar para entenderem o que a cena pedia, recordou Coppola anos depois. Nos intervalos das filmagens, Diane e Al costumavam ficar juntos, discutindo falas, rindo, compartilhando silêncios. E foi assim, entre câmeras, refletores e cafés rápidos nos bastidores, que nasceu um dos romances mais secretos e intensos de Hollywood. Quando O Poderoso Chefão estreou em 1972, o público ficou hipnotizado não apenas pela história, mas pelo olhar de Kay sobre Michael, um olhar que carregava mais verdade do que qualquer roteiro poderia prever. Os rumores começaram a circular. Eles estão juntos? É só atuação? Mas Diane e Pacino mantiveram-se em silêncio. Nenhuma negação. Nenhuma confirmação. E talvez, nesse silêncio, morasse justamente o que os unia. Um amor tão puro que não precisava ser explicado. E foi nesse cenário de luzes e sombras que o mito começou. Mas nenhum amor, por mais verdadeiro que seja, sobrevive ileso à luz intensa da fama. Quando O Poderoso Chefão estreou em 1972, Diane Keaton e Al Pacino acordaram em um novo mundo. Em poucos meses,
passaram de artistas quase anônimos a ícones internacionais. Suas faces estavam em todas as capas de revista, seus nomes em todas as premiações, e com o sucesso veio também o peso, o tipo de pressão que destrói o que é delicado. Diane começou a sentir o medo que persegue tantos atores. E se eu nunca conseguir ser mais do que Kay Adams? Ela se via presa à imagem da mulher doce, devota, que amava um homem perigoso. Pacino, por outro lado, mergulhava cada vez mais fundo no método de atuação. Ficava dias sem falar com ninguém, isolado em hotéis ou caminhando sozinho pelas ruas de Nova York. O silêncio dele, antes misterioso, começou a se tornar uma parede. Ela queria leveza, riso, vida. Ele queria solidão, perfeição, silêncio. Um dia, no auge de uma discussão, Pacino simplesmente desapareceu por 2 dias. Nenhum telefonema, nenhuma explicação. Diane contou em seu livro de memórias que ficou furiosa, perdida entre o amor e a decepção. Quando ele voltou, eu chorei, de raiva, de alívio, e porque percebi que nunca conseguiria deixá-lo completamente. Eles continuaram juntos, de um jeito irregular, oscilando entre a paixão e a distância. Nos sets, ainda brilhavam lado a lado, a química intacta, o olhar que o mundo inteiro reconhecia. Mas fora das câmeras, as diferenças começaram a corroer o que havia de mais bonito entre eles. No final da década de 1970, Diane alcançou a consagração com Annie Hall, vencendo o Oscar e tornando-se símbolo de uma geração. Pacino, por sua vez, consolidava-se como o ator mais respeitado de sua época, com papéis poderosos e intensos. 2 astros no auge. 2 almas que, ironicamente, quanto mais brilhavam, mais se afastavam uma da outra. E então, o tempo passou. Os anos 1980 chegaram como um novo ato, menos paixão, mais distância. Depois da intensidade dos anos anteriores, Diane Keaton e Al Pacino simplesmente desapareceram um da vida do outro. Não houve escândalo, nem briga pública. Apenas um vazio que cresceu silenciosamente entre 2 artistas que já haviam se dado tudo, inclusive o silêncio. Durante essa década, Diane se dedicou a novos filmes, novos papéis e a tentar descobrir quem era fora da sombra de Pacino. Ele, por sua vez, mergulhou cada vez mais fundo no ofício de ator e também em suas próprias sombras. Em 1989, surgiram rumores de que Al Pacino havia tido uma filha com a treinadora de atuação Jan Tarrant. Hollywood explodiu em especulações, mas Diane não disse uma palavra. Nenhum comentário, nenhuma negação, nenhuma amargura pública. Anos mais tarde, em uma entrevista breve e calma, ela finalmente falou, apenas uma frase. Ele e eu nunca nos despedimos, apenas paramos. Nós nunca dissemos adeus, nós apenas paramos. E essas palavras, tão simples e tão cheias de peso, se tornaram símbolo de uma separação sem rancor, sem fim, apenas pausa. Um amor que não precisou morrer, apenas repousou no tempo. Amigos próximos contaram que, mesmo após o distanciamento, eles ainda se falavam de vez em quando. Um telefonema rápido no aniversário, uma mensagem em alguma noite solitária. Não eram conversas longas, mas bastavam para lembrar que, de alguma forma, um ainda existia no mundo do outro. O destino, às vezes, tem um senso de ironia poética. Depois de quase 20 anos separados, o cinema decidiu reuni-los novamente, como se quisesse dar a eles uma última chance de entender o amor que o tempo deixou inacabado. Era 1989, quando Francis Ford Coppola ligou para Diane Keaton e Al Pacino. Ele estava preparando The Godfather Parte 3, o capítulo final da saga que havia mudado para sempre suas vidas. Coppola sabia que o público esperava revê-los juntos, Michael e Kay,
O casal trágico marcado por amor, culpa e distância. Mas talvez nem ele imaginasse que, por trás das câmeras, a história real seria ainda mais comovente. No set, o reencontro foi silencioso, quase solene. Diane entrou no estúdio e, ao ver Pacino, o tempo pareceu parar. Nenhum deles precisou dizer nada, bastou um olhar. Os colegas de filmagem lembram que a atmosfera mudou. Havia algo no ar, algo que misturava saudade, ternura e dor. Eles não estavam atuando, estavam revivendo algo que nunca terminou, contou Coppola anos depois. As cenas entre Michael e Kay tinham uma verdade desconcertante. Quando Diane olhava para Pacino, via não apenas o personagem, via o homem que ela amou. E Pacino, ao responder aquele olhar, parecia tentar dizer o que nunca dissera fora das câmeras. A tensão emocional atingiu o ápice durante a famosa cena em que Kay confronta Michael. O roteiro pedia um tapa. Diane o deu, com força, com lágrimas, com toda a sinceridade de quem ainda carregava amor e dor misturados no peito. Coppola confirmou depois. Aquele tapa não estava no plano de filmagem. Foi real. Foi o adeus deles. Nos bastidores, Diane já sabia que o coração dela queria algo que Pacino jamais poderia dar. Em uma entrevista anos depois, ela resumiu com uma frase que se tornaria icônica: "Eu queria casar, ele não." E foi aí que tudo terminou. Depois das filmagens, eles finalmente se separaram de vez. Sem brigas, sem escândalos, apenas uma despedida silenciosa como sempre fizeram. Diane diria mais tarde: "Eu o amei profundamente, e isso basta, não há nada para as shots." Mas o amor, ainda que encerrado, não desapareceu. Ele se transformou em respeito, em afeto, em um tipo raro de ligação que o tempo não apaga. Eles nunca mais foram um casal, mas também nunca se tornaram estranhos. Continuaram a se admirar de longe, aplaudindo um ao outro em silêncio. Em The Godfather Part 3, Michael e Kay tiveram seu fim. Na vida real, Diane e Pacino apenas aprenderam a amar e a deixar ir. Depois de The Godfather Part 3, a vida seguiu caminhos paralelos, como duas linhas que nunca mais se cruzariam, mas também nunca se afastariam completamente. Diane Keaton escolheu o silêncio. Enquanto o mundo a via como uma lenda viva de Hollywood, ela se voltou para dentro. Começou a escrever, pintar, cuidar de jardins e, finalmente, abraçar a maternidade. Adotou 2 filhos, Dexter e Duke, e declarou em uma entrevista: "Ser mãe aos 50 anos me fez sentir completa. Eu pensei que não precisava disso, até perceber que era exatamente o que me faltava." Foi uma decisão solitária, mas libertadora. Diane nunca se casou e não parecia sentir falta disso. Vivia com leveza, cercada de livros, quadros e lembranças, algumas ainda com o rosto de Al Pacino nelas. Pacino, por sua vez, continuou a viver sob o brilho das câmeras. Ganhou o Oscar por Scent of a Woman e se consolidou como um dos maiores atores do século. Mas fora das telas, o brilho se misturava à solidão. Teve filhos, amores passageiros, mas nunca um lar permanente. Em 2001, quando se tornou pai de gêmeos, disse apenas: "Nunca me casei com ninguém, mas ser pai é o que me faz sentir inteiro." Mesmo em mundos diferentes, o elo entre Diane e Pacino nunca desapareceu. Amigos próximos contavam que, de vez em quando, trocavam cartões de Natal, ligações rápidas, risadas discretas ao telefone. E sempre que um lançava um novo filme, o outro assistia em silêncio. Era uma forma de dizer: "Ainda estou aqui." Em 2014, durante uma entrevista em um talk show, Diane foi questionada sobre os homens que mais marcaram sua vida. Ela sorriu e respondeu, com serenidade: "Ele é o homem mais divertido que já conheci." Uma frase simples, mas que dizia tudo. Um eco de carinho que atravessou décadas.
3 anos depois, em 2017, o destino lhes reservou mais um encontro. No palco do EF Life Achievement Award, diante de toda Hollywood, Pacino olhou para Diane e disse com a voz embargada: "Eu te amo para sempre." O público aplaudiu de pé. Mas para quem conhecia a história, aquele momento foi mais que um tributo. Foi o último capítulo de uma história que nunca precisou de final feliz. Hoje, quando se fala de Diane Keaton e Al Pacino, fala-se de algo maior que amor. Um laço de alma, uma amizade que sobreviveu ao tempo, à fama e ao silêncio, porque alguns amores não acabam, apenas mudam de forma e continuam vivendo dentro da arte e da memória. Havia uma serenidade quase mágica no ar quando Diane Keaton decidiu cantar pela última vez. Era 2024 e, aos 78 anos, ela surpreendeu o mundo ao lançar um álbum de Natal intitulado First Christmas, um projeto leve, doce, cheio de risadas e memórias. Mas por trás das melodias havia algo mais profundo, um adeus disfarçado de música. Durante as gravações, um visitante inesperado apareceu no estúdio, Al Pacino. Testemunhas disseram que ele entrou silenciosamente, com o mesmo olhar intenso de décadas atrás, e Diane, ao vê-lo, apenas sorriu. Eles se abraçaram longamente. Logo depois, sentaram-se lado a lado, revisando arranjos, trocando ideias, rindo de velhas histórias. Em certo momento, Pacino pegou o microfone e cantou um pequeno trecho ao lado dela. O produtor descreveu a cena. Pareciam dois jovens novamente. Havia uma ternura no ar, como se o tempo nunca tivesse passado. Na coletiva de lançamento do álbum, uma jornalista perguntou a Diane sobre o significado daquele projeto. Ela respondeu com sua típica elegância e franqueza: "Eu amei poucos homens na vida, mas apenas um ficou para sempre no meu coração." A sala ficou em silêncio. Ninguém precisou perguntar de quem ela falava. O nome não dito bastava. Era Al Pacino. As redes sociais explodiram. Críticos e fãs chamaram aquilo de a confissão mais bonita de Hollywood em meio século. Poucos meses depois, Diane deu sua última entrevista. Jamais frágil, mas com o mesmo brilho nos olhos, ela falou sobre o amor, o tempo e o que realmente importa no fim da vida. E então disse as palavras que mudaram tudo. Foi amor. Amor de verdade. Eu só fui orgulhosa demais para dizer isso naquela época. Aquelas frases ecoaram pelo mundo. Era a primeira vez, e a última, que Diane Keaton confirmava aquilo que todos suspeitavam há 50 anos, que o amor entre ela e Al Pacino foi real, profundo e eterno. Em outubro de 2025, o noticiário confirmou o que ninguém queria acreditar. Diane Keaton havia falecido aos 79 anos em sua casa na Califórnia. Hollywood parou. Atores, diretores e fãs prestaram homenagem à mulher que ensinou o mundo a amar com dignidade e coragem. Revistas a chamaram de a alma mais autêntica do cinema americano, enquanto milhares de mensagens se espalharam nas redes com a mesma citação: era amor, amor de verdade. E Al Pacino, ele não apareceu em público, ficou em silêncio. Um silêncio pesado, quase sagrado. Dias depois, seu representante divulgou uma curta declaração, escrita à mão. Ela foi a alma mais bonita que eu já conheci. Nenhuma palavra a mais foi dita. Nenhuma era necessária. O mundo entendeu. Era a despedida de um homem que amou em silêncio por toda a vida. Um amor sem casamento, sem final feliz, mas que nunca acabou. Porque algumas histórias não precisam de encerramento. Elas apenas continuam em memórias, olhares e nas canções que o tempo não apaga. Diane Keaton não partiu deixando um vazio, deixou um eco, um lembrete de que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Diane Keaton não foi apenas uma atriz,
ela se tornou um símbolo de independência, coragem e autenticidade emocional. Ao longo de décadas, conquistou prêmios, corações e respeito, mas foi seu coração silencioso e verdadeiro que mais impressionou o mundo. Al Pacino, por outro lado, percorreu a vida inteira em busca da arte perfeita. Entre palcos e câmeras, Oscars e aplausos, ele carregou consigo um único tesouro imutável: o amor por Diane Keaton. Mesmo quando separados, mesmo quando a fama os empurrou para mundos diferentes, aquele sentimento jamais desapareceu. No meio da luz intensa e das sombras de Hollywood, eles deixaram algo raro e precioso: um amor que nunca precisou de final feliz para ser eterno. Não foi sobre casar, ter filhos juntos ou viver sob o mesmo teto. Foi sobre respeito, admiração e aquela chama silenciosa que sobrevive mesmo aos anos mais turbulentos. Quando Diane finalmente fez sua confissão, pouco antes de partir, ela não apenas confirmou rumores antigos, ela proclamou ao mundo que o amor verdadeiro pode resistir ao tempo, à distância e à fama. Um amor que, mesmo não sendo completo no sentido tradicional, se manteve completo dentro de seus corações. E esse é o legado que eles deixaram. Dois artistas, duas lendas e um amor que atravessou meio século sem se extinguir. Entre filmes, entrevistas, músicas e sorrisos compartilhados, Diane e Pacino provaram que a essência do amor não está no final da história, mas na intensidade do sentimento vivido. Antes de partir, Diane não apenas confirmou um rumor, ela mostrou que um amor verdadeiro pode viver por toda a vida, mesmo sem final perfeito. E agora, deixo essa reflexão para você, que acompanhou essa história. Você acha que, às vezes, o silêncio é a forma mais longa de declarar amor? Será que um sentimento não precisa ser demonstrado a cada dia para continuar eterno? Porque Diane e Al nos ensinaram algo que nem todas as histórias de Hollywood conseguem transmitir. O amor verdadeiro não é sobre finais, mas sobre memória, respeito e a conexão que o tempo jamais apaga.